Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez à redação do jornal Reconquista, onde continuamos a acompanhar cotidianamente os desenvolvimentos desta pandemia de Covid-19 aqui no distrito de Castelo Branco, mas também no país e na vizinha Espanha. Hoje, quinta-feira, o nosso jornal saiu com a edição em papel para as bancas, mas está constantemente também em atualização em www.reconquista.pt e nas redes sociais onde se desenvolve o nosso trabalho. Para já resiste-se a boa notícia de não estar registado mais nenhum caso positivo no distrito de Castelo Branco, para além daqueles já reportados 3 casos na Covilhã, Fundão e Vila de Rei. Mas começamos hoje o nosso noticiário dizendo que o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, adquiriu recentemente um novo equipamento dito inovador, que permite a realização de testes ao novo coronavírus em apenas 45 minutos. Esta valência entrará em funcionamento em meados de abril, segundo reportou à comunicação social a própria ULS de Castelo Branco, numa conferência de imprensa em que participou também o Presidente da Câmara. Ora, Luís Correia, precisamente presidente do município, voltou a anunciar a total disponibilidade deste para apoiar a unidade local de saúde com a aquisição de equipamentos que sejam necessários nesta fase de pandemia. Para fazer face à pandemia, Eugênio André, da administração daquela unidade de saúde, sublinhou também o facto de terem sido adquiridos recentemente estes equipamentos e de atualmente o UAL dispor de 14 ventiladores e ter contratado também mais profissionais de saúde, entre eles enfermeiros. Ora, toda a triagem para doentes de Covid-19 será feita num contentor que ficará instalado junto ao serviço de urgência. Atualmente está a ser feita numa tenda apropriada para esse efeito, com uma máquina multidisciplinar, dizia, devidamente treinada para o efeito. Não uma máquina, mas uma equipa, obviamente. Da Proteção Civil Distrital falaremos a seguir, mas para já vamos, como habitualmente, ao Zé Furtado para os números que marcaram esta quinta-feira. Aqui no distrito de Castelo Branco, as informações que temos são as mesmas de ontem. Há 3 casos confirmados de Covid-19. Um caso na Covilhã, o primeiro, depois o do Fundão e finalmente o de Vila de Rei. São os 3 casos então que podemos dar conta neste momento. A novidade é que, por exemplo, no caso do Fundão, como a Rádio Cova da Beira noticiou hoje, os familiares do homem do Fundão que foi então diagnosticado com Covid-19 estão sem a doença. É o que mostram essas análises que foram feitas a estes familiares, o que, por um lado, é uma boa notícia, porque mostra, então, que não há aqui uma cadeia de contágio. Dizer também que, a nível nacional, são já 60 mortes, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde. Há também 3.544 casos confirmados de Covid-19 e 43 pessoas já estão recuperadas neste momento. Ao todo, há 22.257 casos suspeitos, 191 estão internados e, destes, 61 em unidades de cuidados intensivos. Dizer também que em Espanha a situação continua muito complicada, embora nas últimas 24 horas tenha havido uma ligeira diminuição do número de casos registados por dia. Foram ao todo 655 mortes registadas no país vizinho, no entanto ligeiramente menos, ou menos que o dia anterior. Ainda assim, acreditam os especialistas que esta será apenas não uma tendência descendente a partir de agora, mas apenas uma exceção, visto que ontem registaram-se mais de 700 casos de morte em Espanha e, portanto, voltamos, digamos assim, a uma linha contínua de subida de casos e não a uma subida tão grande como aconteceu, portanto, há 48 horas. Recordo então, 4.089 mortes em Espanha. Aqui mais perto, na região da Extremadura, que faz fronteira com o distrito de Castelo Branco, há já a registrar 58 mortes, foram mais 19 mortes nas últimas 24 horas, há 34 doentes nas unidades de cuidados intensivos, 189 profissionais infectados e destes 24 enfermeiros estão, ou melhor, 24 enfermeiros já estão curados. Será, portanto, uma notícia importante também para combater
esta pandemia na zona de Extremadura. Há também a registrar 5 destas 58 mortes em Placência, em Cória, uma das cidades que fica mais próxima aqui da fronteira com o distrito de Castelo Branco. Há 29 pessoas então que estão já afetadas por esta doença, aliás, que estão internadas por esta doença. Cória, cujo alcaide disse já que será praticamente impossível, por exemplo, realizar as festas de São João que estão previstas para o mês de junho. Fica também essa nota que nos vai chegando através das notícias que são publicadas nos meios de comunicação social da Extremadura, nomeadamente no El Periódico e também no canal Extremadura de televisão e rádio. São estes os dados que nos chegam de Portugal e que nos chegam também de Espanha nesta quinta-feira. Ora, estamos de volta para falar precisamente da Proteção Civil Distrital que, com a elevação do nível de alerta e depois de ativados todos os planos municipais, a sua Comissão Distrital ter enviado ao Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o pedido para a ativação do Plano Distrital de Emergência, que foi aprovado precisamente naquele órgão. Esta estrutura, onde tem assento os 11 autarcas do Distrito de Castelo Branco, bem como todas as entidades de segurança e socorro, tem reunido com frequência por videoconferência, seguindo, obviamente, as orientações da Direção-Geral de Saúde. Este órgão, que é presidido pelo autarca de Proença Nova, João Lobo, está a acompanhar a par e passo todo o desenrolar desta pandemia neste período em que foi declarado o estado de emergência nacional. Sendo esta uma nova realidade para todos, obriga a uma maior concertação de esforços entre todas as entidades no sentido de se encontrarem as melhores respostas a cada desafio que se impõe. Ora, e passo a citar, os 11 municípios já estavam a concertar procedimentos, mas neste novo patamar reforçam ainda mais as medidas que são comuns, convergindo todos no sentido de articular meios, tentando deste modo rentabilizá-los e com isso reforçar o espírito de entreajuda e as respostas mais adequadas, referiu precisamente João Lobo ao Reconquista. Ora, da saúde e da proteção civil, passamos para uma notícia de educação. O Politécnico de Castelo Branco, relativamente ao prazo de pagamento de propinas, alargou o mesmo em 2 meses, devido precisamente ao impacto económico negativo provocado pela pandemia nas famílias dos estudantes. A decisão foi anunciada pela instituição presidida por António Fernandes, que assinou precisamente o despacho que alarga este prazo para maio. Com esta medida, diz António Fernandes, e estou a citar, os alunos da instituição poderão pagar a prestação da propina prevista para março apenas no mês de maio e assim sucessivamente relativamente às restantes prestações, disse o presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Esta decisão abrange todos os cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas e mestrados e insere-se no esforço coletivo que o próprio IPCB está a fazer, implementando diferentes ações como a substituição de aulas e atividades presenciais por meios alternativos de ensino à distância e a realização de teletrabalho, entre outras medidas que estão a ser tomadas naquela instituição. Ora, isto para garantir que todos os estudantes possuam condições para prosseguir os seus estudos superiores num período particularmente difícil em que se perspectivam eventuais novas dificuldades económicas para as famílias portuguesas, disse também António Fernandes ao Reconquista. Ora, em Castelo Branco chega-nos hoje um pedido de divulgação de 2 iniciativas de carácter solidário. A primeira relativa à Cruz Vermelha e ao núcleo do Sporting em Castelo Branco, que criaram um serviço solidário. O núcleo do Sporting e a delegação da Cruz Vermelha, também da cidade de Castelo Branco, têm em curso uma parceria solidária de ajuda às pessoas mais necessitadas. O objetivo desta iniciativa, que já se encontra em curso, é apoiar quem mais precisa, sobretudo a população mais idosa. As 2 instituições, através de uma equipa de voluntários, disponibilizam-se para ir às compras ou à farmácia, aviar as necessidades de quem solicitar, dentro de uma franja de população necessitada, como também já se referiu. Os interessados nesse serviço voluntário devem contactar os números 9656432280 ou a delegação da Cruz Vermelha, que responde também no número 966412114.
Terminamos com outra notícia também de caráter solidário que está a envolver diversas instituições aqui na cidade albicastrense. A Associação de Informática de Castelo Branco está a fabricar viseiras de proteção em conjunto com um grupo de makers liderado por um maker de nome Bruno Horta. Os makers são um movimento nacional. Quem estiver interessado em saber mais, obviamente, basta fazer uma pequena busca na internet para encontrar este movimento. Estão a ser produzidos essas viseiras em impressora 3D, precisamente no Centro de Empresas Inovadoras aqui em Castelo Branco, no respectivo Fab Lab, mas também em impressoras dos sócios da associação, amigos e conhecidos, e ainda na impressora da própria associação, com os suportes de plástico para as viseiras também a serem necessários. Ora, para as criar são necessários acetatos, como eu disse, que em princípio são usados uma única vez, e de elásticos para efetuar a pressão na traseira dos respectivos suportes. Quem puder fazê-lo pode entregar estes materiais no edifício do Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco, que fica na Avenida do Empresário. No Fab Lab, que se localiza no parque de estacionamento traseiro ao edifício, portanto a parte da frente obviamente está fechada por medidas de contingência, mas o acesso ao edifício e ao Fab Lab faz pelo parque de estacionamento, pela parte de trás. Estamos a trabalhar com o SEI, com a Câmara Municipal de Castelo Branco e com o Hospital Amato Lusitano e ainda com o Movimento Nacional Maker para este fim, disse ao Reconquista, uma fonte da Associação de Informática de Castelo Branco. Ora, esta iniciativa não tem qualquer fim lucrativo e está a ser feita sem qualquer custos, porque está a ser feita por voluntários desta Associação Albicastrense. Para contactarem estes elementos, eles pedem que o façam através do Messenger do respectivo Facebook, ou para a Associação, ou ainda para o seguinte mail: AICB, portanto as iniciais da Associação Informática de Castelo Branco, aicb@aicb.pt. Por agora é tudo. Voltaremos amanhã, sexta-feira, com mais notícias e com toda a atualidade regional relativamente a esta matéria. Continuem a ser responsáveis, a seguir todas as indicações que chegam até nós da Direção-Geral de Saúde e agora também da Proteção Civil Distrital, das respectivas câmaras municipais que estão no terreno a seguir com toda a atenção este problema. E, portanto, se Deus quiser, até amanhã cá estaremos.